Alô, galerinha do 111, eu vou tentar gravar aqui para vocês uns vídeos e se vocês gostarem e tiver uma adesão até tranquila de visualizações aqui, depois eu gravo mais, tá bom? Valeu! O nosso conteúdo desse trimestre, ele inicia com o plano cartesiano. Então, quando você olhar a expressão plano cartesiano, é o mesmo que eu estiver trabalhando com R2 ou alguns autores também podem chamar de R cartesiano R, tá bom? Então, dependendo aí do seu livro, do seu conteúdo aí, do seu professor, você pode estar colocando aí uma das três expressões, que é o plano cartesiano, R2 ou R cartesiano R. Então, esse x aqui significa cartesiano, tá bom? Que nada mais é do que o eixo a gente chama também de eixo orientado, que está aqui, ó, vai ser o eixo x, né, que é o eixo que a gente já conhece, que é a reta real, e o eixo y, tá bom? A gente pode chamar também, pode aparecer em alguns livros, que esse eixo x chama-se eixo das abscissas, tá bom? Ou o eixo y, o eixo OY, pode ser chamado de eixo das ordenadas. É uma questão de nome mesmo, tá bom? A definição deles aqui, tá bom? Então, o que a gente tem na verdade? A gente tem aqui a reta real, que eu tenho aqui o zero, né? Esse eixo horizontal, que é o eixo x, o eixo das abscissas. À direita nós temos os valores positivos e à esquerda os valores negativos. A gente pegou essa reta, copiou, colou, só que ao invés de colocarmos ela horizontal também, essa cópia, a gente vai colocar ela vertical, tá bom? Aí vai ter o eixo Y. Aí esse 1 veio para cá, esse 2 veio para cá e assim por diante, tá bom? Esse menos 1 desceu aqui, esse menos 2, menos 3. Aí eu fiquei com um plano cartesiano. E como o ângulo total aqui é de 360 graus, foi dividido em 4 regiões, tá bom? Cada região dessa é chamada de quadrante, ok? Então tem o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ok? O que isso é importante para a gente? Como o ângulo total é 360 graus, cada quadrante aqui vai medir 90 graus, tá bom? E outro fato importante também, se eu tenho um ponto aqui no primeiro quadrante, as coordenadas de qualquer ponto no plano, elas são da forma P, por exemplo, aqui, x e y, tá bom? Então sempre o x vem primeiro, depois vem o y. Então, por exemplo, qualquer ponto que esteja sobre o primeiro quadrante, ele é da forma, o x é positivo e o y também é positivo. Um ponto no segundo quadrante ele é negativo e positivo. No terceiro quadrante, ambos são negativos e no quarto quadrante é positivo e negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um ponto, sei lá, ponto Q, 4 e 3, ele pertence ao primeiro quadrante. Por quê? Porque o x é positivo e o y também, tá bom? Então isso aqui vai ser importante para a gente poder localizar um ponto aqui, marcar um ponto no plano cartesiano, tudo bem? Olha um exemplo aí que eu coloquei para vocês aqui, um exemplo inicial. Então, um ponto importante também, que sempre é bom de falar, esse ponto aqui, ó, que geralmente a gente chama de O, tá? Mas pode ter outra letra, outro nome, chamado de origem. Esse ponto é o ponto 0, 0. Então, por esse ponto que a gente vai começar a marcar qualquer ponto do plano cartesiano. Por exemplo, olha o ponto A. O ponto A, o que a gente fez com esse ponto A? A gente saiu aqui do 0, 0, a gente andou 4 unidades para a direita, então ele vai ser alguma coisa 4 positivo, e a gente subiu 5. Perceba que está ligado lá no 5 do y, então ele é 4 e 5, porque aqui é positivo para a direita e positivo, então ele foi para cima, tá bom? Olha o ponto B, ele já está à esquerda do eixo y, então ele vai ser alguma coisa negativa, então ele vai ser menos 3, porque ele está ligado com menos 3 aqui, só que ele subiu 4, tá bom? Então ele vai ser menos 3 e 4. O ponto C, ele foi para a esquerda e desceu, então ele é da forma menos 2 e menos 2. Por quê? Porque como ele foi para a esquerda, então o x é negativo, como ele desceu, o y é negativo, tá bom? E o ponto D, ele é 3, porque foi para a direita, positivo, e desceu 1. Então 3 e menos 1, tá bom? Perceba agora que então esses 4 pontos aqui, o A, B, C e D, cada um deles é um exemplo de um ponto que está em cada quadrante. Por exemplo, aqui o ponto A, ele pertence ao primeiro quadrante. O ponto B, ele pertence ao segundo quadrante.
o ponto C ele pertence ao terceiro quadrante, e o ponto D ele pertence ao quarto quadrante, tá bom? A origem é um ponto isolado, então ela ou é a origem ou você tem que localizar em algum outro local aqui do plano cartesiano. Agora perceba, por exemplo, aqui os pontos E, F, G e H. O que a gente pode falar desses 4 pontos? Eles estão em cima dos eixos, ou do eixo Y ou do eixo X. Perceba aqui, por exemplo, o ponto E primeiro. Você andou 5 unidades para a direita, então ele vai ser 5. Aí o ponto E ficou em cima do eixo X, então o Y é 0. Tá bom? Então a gente fala que o ponto E ele pertence ao eixo OX ou ao eixo das abscissas. O mesmo acontecendo com o eixo, desculpa, com o ponto F, que nesse caso é o ponto -3 e 0. Tá bom? Toda vez que um ponto estiver em cima do eixo X, a ordenada dele vale 0, como aconteceu com E e com F aqui. Ó. Tá bom? Então ele está em cima do eixo X, quem vale 0? O Y. Agora o contrário, se ele estiver em cima do eixo Y, como é o ponto G e o ponto H aqui, ó, quem vai ser 0? Vai ser o X. Então o ponto G, por exemplo, aqui ele vai ser 0 e 3, porque você começou aqui na origem, você não foi nem para a esquerda nem para a direita, você subiu 3, então ele vai ser 0 e 3. Ao passo que o ponto H vai ser 0 e menos 4. Ou seja, se eu tiver qualquer ponto em cima do eixo das ordenadas, ou eixo Y, o que eu posso garantir desse ponto? No caso aqui o G e o H, desses dois pontos, que o X desse ponto vale 0, que o valor da abscissa é 0. Tá bom? Distância entre dois pontos. O primeiro caso que a gente vai considerar aqui quando eu quero calcular a distância entre dois pontos, e esses dois pontos estão em cima de um dos eixos. Primeiro aqui vamos pegar o ponto A e B em cima do eixo X. Essa distância aqui, ó, como é que a gente calcula essa distância entre A e B? Basta a gente fazer o valor desse ponto X, dessa abscissa X no ponto B, menos da abscissa X no do ponto A, tá bom? Aí você vai ter a distância entre A e B. Então, a distância entre A e B, se os pontos A e B estiverem sobre o eixo X, basta fazer o quê? Basta fazer XB menos XA. Você pode encontrar também, em alguns livros eles usam essa notação assim, ó, calcula o módulo de XA menos XB, que é a mesma coisa de dizer XB menos XA. Por quê? Porque eu tô por suposição que eu estou falando que o valor do XB é maior do que o XA, então eu estou fazendo o maior menos o menor. Se eu quiser fazer o menor menos o maior, eu posso, só que eu pego sempre o valor positivo, que é em módulo, tá bom? E a mesma coisa se fosse aqui, ó, o x, a distância entre C e D. O que seria isso? Como aqui eu estou em cima do eixo Y, basta fazer o quê? YD menos YC, ou módulo de YC menos YD, tá bom? Ou seja, eu estou pegando a distância, esse tamanho aqui, tá bom? Como aqui a gente sabe, já viu lá anteriormente, que o x é 0, né? É 0 e um valor aqui para o YD, e aqui é 0 e um valor para o YC, basta fazer a diferença dos YD menos YC. Como o YD aqui, a gente colocou ele maior do que o YC, então a gente faz a diferença de YD menos YC e você vai ter essa distância aqui do ponto C ao ponto D, tá bom? Se você não quiser errar, basta fazer o módulo da diferença entre esses valores das ordenadas aqui desses dois pontos. E aqui basta fazer a diferença entre os x ou as abscissas desses dois pontos, tá bom? Isso foi o primeiro caso. O segundo caso é quando você tiver dois pontos quaisquer em cima do plano cartesiano. Eles podem estar em cima do eixo X, tá bom? Como o caso anterior que a gente viu, né? Ou do eixo Y, tudo bem? Ou em qualquer lugar do plano cartesiano. Aqui eu coloquei no primeiro quadrante, mas poderia ser no segundo, no terceiro, no quarto. Um poderia estar em cima da origem, outro em cima de qualquer outro lugar do plano cartesiano. Então são dois pontos A e B quaisquer, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Perceba que que eu quero descobrir essa distância aqui, ó, a distância de A até B, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui? Imagine que você tem aqui o ponto A, que ele é XA, YA, e um ponto B, que é XB, YB, tudo bem? Como eu disse, isso aqui em qualquer quadrante. Aqui no desenho está no primeiro, mas pode ser no segundo, terceiro, quarto, não importa qual quadrante que você esteja trabalhando, tá bom? Perceba que esse triângulo que você formou aqui, ó, não sei se vai dar para visualizar bem aí, mas é um triângulo retângulo. O que isso ajuda para a gente? Eu posso usar o teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Quando eu tenho um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa
é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembram disso? Então isso aqui vai ser importante pelo seguinte, ó. A distância que eu quero usar aqui, que é o de entre A e B, que eu quero encontrar, né? Eu quero saber quanto que vale isso aqui. O que eu vou fazer aqui? Essa distância ao quadrado é igual. Perceba que essa distância aqui, ó, nós já vimos anteriormente que ela vale o quê? É xb menos xa, lembra lá? Ou o módulo de xa menos xb, ou módulo de xb menos xa. Como esse aqui eu posso chamar, por exemplo, aqui o meu bzinho aqui na fórmula, né? Então vai ser módulo de o xb menos xa ao quadrado, tá bom? E essa distância aqui, ó, essa distância aqui do yb até o ya, basta fazer o yb menos ya, que vai ser o mesmo que esse tamanho aqui, ó. Então nesse triângulo retângulo aqui, nós temos, a gente quer encontrar a hipotenusa, o que nós temos? Os dois catetos. Então o que você vai fazer? Quadrado da hipotenusa é igual a esse cateto aqui ao quadrado, que é xb menos xa, mais o quadrado do outro cateto, que é yb menos ya, que é o mesmo tamanho de cá. É isso? Ou, como aqui está o quadrado, eu quero só a distância entre A e B, o que eu vou fazer? Raiz quadrada de... Aí você passa raiz disso aqui tudo, porque está raiz de cá estava o quadrado, então vai ficar raiz quadrada do outro lado, tá bom? Aí você tem a fórmula que a gente vai usar nos exemplos seguintes agora, vai ser essa fórmula aqui para você poder calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano cartesiano, tudo bem? E lembrando, no caso em que o ponto A coincidir com o ponto B, obviamente, o que isso aqui vai implicar? Que a distância entre A e B tem que ser zero, né? Para qualquer outro caso em que o ponto A seja diferente do ponto B, a gente pode usar essa fórmula aqui para calcular a distância entre esses dois pontos, tá bom? Olha um exemplo aí. Eu coloquei dois exemplos, o exemplo A e B. Eu quero a distância entre os pontos A e B em cada caso. No ponto A, no exemplo A, por exemplo, eu quero a distância entre 5 e 4, que eu chamei de ponto A, e o ponto B, 4 e 3, tá bom? Como é que a gente calcula essa distância? Perceba aqui que a distância entre A e B, a gente já viu anteriormente que é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, yb menos y ao quadrado. Isso é igual a raiz de... Olha só, o que é o xb? Xb é 4, tá bom? Tá aqui, ó. O que é o xa? 5. Então vai ficar 4 menos 5, tudo bem? Mais, esse mais é da fórmula, então não pode mudar, tá bom? Então esse mais aqui é da fórmula. Esse quadrado também são da fórmula, esses dois quadrados aqui. O que é o yb? Esse yb aqui vale o quê? 3. O que é o ya? 4. Então 3 menos 4 ao quadrado. Fazendo aqui, ó, 4 menos 5 é menos 1, então menos 1 ao quadrado. Mais menos 1 ao quadrado, que é 3 menos 4 de novo, né? Logo, a distância entre A e B vai ser o quê? Quadrado de menos 1, se você lembrar bem, é o quê? É menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui dá mais 1. Mais 1 de novo, que é o quadrado de menos 1 de novo, isso vai dar o quê? 2. Então a distância entre A e B vai ser raiz quadrada de 2, tá bom? Olha o próximo exemplo aí. Chamei de ponto A e B de novo, né? Só que agora aqui eu vou ter o x de A e y de A. Mudou os valores, né? X de B, y de B. Substituindo a fórmulazinha e refazendo as continhas, só tome cuidado que aqui, por exemplo, quando eu fizer x de B, que é 7, menos x de A, eu tenho que usar o menos da fórmula, que está aqui, e o menos do 3 que estava aqui também. Então vai ficar menos 3. Para você não correr o risco de errar, o que é bom fazer? Colocar colchete, tá bom? Colocou esse colchete aqui, vai ficar 7, que é xb, menos da fórmula, menos 3, que é o xa, tudo bem? Ao quadrado, mais, que é sempre mais, porque é da fórmula. Aí vamos lá, yb, menos 4, menos 5, que é o ya, tá bom? Então, toma cuidado de novo aqui, que tem menos da fórmula e menos do 5. Aí, menos e menos, a gente viu lá nos anos anteriores, né, nos anos do ensino fundamental, que isso aqui é o quê? Mais 3 e mais 5, tudo bem? 7 mais 3 é 10, 10 ao quadrado é 100, então coloquei 10 ao quadrado aqui. Menos 1 mais 4, desculpa, menos 4 mais 5 é 1, e 1 ao quadrado é 1. 100 mais 1, 101. Então a distância entre A e B nesse caso é raiz de 101, tá bom? Então lembrete de novo, tome cuidado porque tem um menos da fórmula que está aqui, e quando eu tiver o valor aqui menos aquele valor que já é negativo, tem que colocar, é prudente você colocar colchete. Se você já quiser fazer direto, sair daqui da fórmula e já colocar direto nessa parte aqui, ó,
Pode, não tem problema, só que é importante você tomar cuidado que o menos e o menos lá vai ficar mais. Tudo bem? Você tomou esse cuidado, você não vai errar a sua questão, tá bom? Olha. Uma aplicação aí da distância entre dois pontos é para você classificar um triângulo. Então, um triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Por exemplo, aqui, ele vai ser equilátero quando você calcular a distância. Vou desenhar aqui rapidinho para a gente ter uma noção. Então, um triângulo A, B, C, tá bom? Calculei a distância entre A e B, a distância entre A e C, que vai ser esse lado aqui. A distância entre A e B vai ser esse lado, tá bom? E a distância entre B e C, ou entre C e B, que é a mesma coisa, né, vai ser esse lado, tudo bem? Aqui você tem três possíveis soluções, três possíveis respostas. Esses três valores serão iguais, então aqui você vai ter um triângulo equilátero. Ah, mas como é que eu calculo a distância entre dois pontos? A gente já viu no slide anterior, é só você voltar aí o vídeo uns minutinhos aí que você vai ter essa resposta para essa pergunta, tá bom? Se a distância entre A e B foi igual à distância entre A e C, foi igual à distância entre B e C, esse triângulo será equilátero, tá bom? Tem uma definição que muitos alunos erram, que fala que um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Essa é errada, tá? Todo triângulo equilátero, como esse anterior que eu mostrei para vocês aqui, ó, por exemplo, um triângulo que fosse assim, ó, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Você calcula a distância entre A e B, deu 10. Entre A e C, deu 10. Entre B e C, deu 10. Ele é um triângulo equilátero, concorda? Se ele é um triângulo equilátero, ele também é um triângulo isósceles. Com a definição de triângulo isósceles é o seguinte, tem que ter pelo menos dois lados aqui, ó, com medidas iguais. Se o terceiro for igual também, ele vai ser isósceles e equilátero. Se esse terceiro lado aqui, ó, não fosse 10, fosse 9, por exemplo, aqui, ele seria só isósceles, tá bom? Mas a ideia é que para você ter um triângulo isósceles, não precisa de ter um lado diferente, tá bom? Se tiver os três iguais, ele vai ser equilátero e isósceles, tá bom? Então, todo triângulo equilátero também pode ser chamado de triângulo isósceles. Não é errado falar isso, tá bom? A única regrinha que geralmente vocês não erram é o triângulo escaleno, que tem todos os lados com medidas diferentes. Então, eu calculei aqui, ó, a distância de A até B, de A até C e de B até C, tá bom? Suponha que aqui deu 10, aqui deu 9 e aqui deu 8. São todas diferentes, então ele vai ser um triângulo escaleno. Se forem exatamente duas iguais, isósceles. As três iguais ele vai ser equilátero e isósceles, tudo bem? Cuidado que o pelo menos aqui, ó, não exclui os três serem iguais, tá bom? Então cuidado com essa definição de triângulo isósceles que alguns podem confundir, tá bom? Ponto médio de um segmento. A própria expressão ponto médio significa o quê? Um meio, metade, né? Então isso aqui está na metade do seu segmento. Então eu pego aqui um segmento de um segmento AB, são os extremos, então aqui vai ser o x de A e aqui vai ser o y de A. Lembrando que eu não coloquei aqui, mas aqui é o eixo x, obviamente, aqui vai ser o eixo y. Eixo x ou eixo das abscissas, eixo y ou eixo das ordenadas, tá bom? O que vai ser, o que vale esse ponto aqui? Aqui vai ser o x de B, o que vale esse ponto aqui? O y de B. Então, qual vai ser a ideia para a gente calcular o x e o y do ponto M? Vou chamar aqui de xm do ponto médio e o y do ponto médio. É só você fazer isso aqui. Ó. O x do ponto médio vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. E o y do ponto médio vai ser o y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. Tá bom? Então, calculando isso aqui, você realmente não vai errar. A regrinha é sempre somar x de A mais x de B sobre 2 e y de A mais y de B sobre 2. Aí você vai ter sempre as coordenadas aqui do seu ponto médio, tá bom? Por que funciona assim? É porque, na verdade, o ponto médio ele realmente divide o segmento AB em duas partes de mesmo tamanho. Então, ele está na metade. Então, basta fazer a média aritmética dos extremos, tá bom? Se aqui for C e aqui for D, por exemplo, é só você trocar aqui, ó, CD, CD, tá bom? E vai ficar a mesma ideia, vai ser usada para quaisquer pontos aí dos extremos de um segmento, tá bom? Olha um exemplo aí. Aliás, 4 exemplos, né, para vocês fixarem melhor, tá bom?
Determine as coordenadas do ponto médio em cada caso. Olha o item A. Eu quero o ponto médio do segmento AB, que é 3 e 3, e 5 e 5. Então basta fazer, olha, usando a formulazinha. O que vai ser o x do ponto médio aqui, que eu chamei de ponto M, tá? Então o ponto médio aqui vai ser x de A mais x de B sobre 2. O que é o x de A? 3. O que é o x de B? 5. 3 mais 5, 8. Por 2, 4. E o y de M vai ser y de A mais y de B sobre 2. 3 mais 5 sobre 2 vai dar 8 também, né? Que é 4. Então o ponto médio do segmento AB vai ser 4 e 4, tá bom? Olha aqui, os pontos C e D agora. Eu quero o ponto médio do segmento CD. Agora eu chamei o ponto médio aqui de N, tá? Então ponto médio eu chamei de N. O que vai ser esse ponto médio? X de C mais X de D. Cuidado que aqui não é zero não, tá? É menos 1 mais menos 1. A gente sabe que mais menos 1 aqui vai dar menos 1. E menos 1 é menos 2. E menos 2 sobre 2, que é o ponto médio, né? Dá menos 1, tá bom? E o y de C mais o y de D. Agora sim, mais e menos dá menos, e 3 menos 3 é 0. E 0 sobre 2 é 0, tá bom? Então, ponto N, que eu chamei que é o ponto médio de C e D, vai ser menos 1 e 0, tudo bem? O ponto médio aqui eu chamei de P. Basta fazer o y de E mais o y de F sobre 2, que é 7 meios. O x primeiro, né? Depois o y de E e o y de F sobre 2, que dá 5 meios. Então, ponto, aqui eu chamei de Q, tá? Mas é P, tá bom? Então, ponto P vai ser 7 meios e 5 meios, que eu chamei de ponto médio do segmento EF, tudo bem? E, finalmente, o ponto que eu chamei aqui de o último exemplo aqui, agora sim, realmente é o ponto Q. Quem vai ser o ponto médio de G e H? Menos 2 mais 4, que é 2, tá bom? Eu devo 2, eu tenho 4, eu vou sobrar com 2, 2 sobre 2 é 1. E 3 mais 0 é 3, por 2, 3 meios. Então, o ponto Q, que eu falei que é o ponto médio de G e H, vai ser 1 e 3 meios. Tudo bem? Mediana e baricentro. Pega um triângulo ABC, tá bom? Tá aqui um triângulo ABC qualquer. Ele pode ser equilátero, pode ser isósceles ou pode ser escaleno. Tem um triângulo ABC qualquer. Quando a gente fala em triângulo ABC, delta ABC, o que eu estou dizendo? Que eu conheço os vértices desse triângulo. Ponto A, ou vértice A, ponto B, ou vértice B, ponto C, ou vértice C, tá bom? A gente calculou aqui os três pontos médios dos três lados. Ó. O M é ponto médio de B e C. O P é ponto médio de AB. E o N é ponto médio de AC, tá bom? Isso quer dizer que de C até M é igual a de M até B. De B até P é igual de A até P. E de N até A é igual a de N até C, tudo bem? Então vamos lá, o que vai ser chamado de mediana? Mediana é quando eu tiver esses três pontos aqui sendo pontos médios dos lados. Por exemplo, aqui, ó. Então, M e NP são pontos médios, tá bom? Dos lados. Então, aqui do lado BC, o P do lado AB e o N do lado AC. O que eu vou chamar de mediana? Se isso aqui realmente for ponto médio, a distância entre A e M, esse segmento aqui, ó, eu vou chamar de mediana AM. Tudo bem? Por que é mediana? Porque o A é um vértice e o M é um ponto médio do outro lado. Tudo bem? O mesmo vai acontecer com de C até P, que vai ser outra mediana, essa aqui, ó, então, a mediana CP. E finalmente a terceira mediana vai ser a mediana BN ou NB. Tudo bem? Por quê? Porque como eu tenho os três pontos médios aqui dos lados, se eu ligar nos vértices, um vértice oposto, eu vou ter as famosas medianas. Então, todo triângulo tem três medianas. E o que é baricentro? Baricentro é um ponto que você encontra quando você calcula, quando você liga as três medianas aqui. Esse ponto de encontro aqui, ó, que eu chamei de G, né, é chamado de baricentro, tá bom? Como é que a gente calcula as coordenadas do baricentro? É só fazer isso aqui, ó. Vou pegar o x de A, somar com x de B, somar com x de C e dividir por 3. E o mesmo, que esse aqui vai ser o x do ponto desse baricentro, que eu chamei de G, né?
E o que vai ser o y? Vai ser a mesma coisa, só que os y. Vai ser o y de A, mais o y de B, mais o y de C, sobre 3. Isso aqui vai ser chamado de coordenadas do barycentro, ou simplesmente barycentro. Tá bom? Então, quando a gente pedir uma questão de pedir assim, calcule o barycentro, ele quer que você pegue, encontre quanto que vale esse ponto aqui, ó, de encontro das três medianas. E para isso basta você usar essa ideia aqui, de somar os 3x, ou as três abscissas dos vértices, tá bom? Então, por exemplo, aqui, se aqui fosse 3 e 2, aqui fosse, sei lá, menos 1 e 4, e aqui fosse 0 e 0, tá bom? Não tem problema ser chamado de 0 e 0 aqui não, que é como se fosse a origem, né? Então, o que seria o barycentro aqui? O barycentro, ou G, né, seria o quê? 3 mais menos 1, que é menos 1, mais 0 sobre 3. E o y seria 2 mais 4 mais 0 sobre 2. Então, o barycentro, nesse caso em particular, seria o quê? Seria 3 menos 1 dá 2, né? Mais 0 dá 2, por 3 deixa a fração, 2 terços. E, finalmente, 6, que é 2, mais 4 mais 0, é 6, né? Por 2, 3. Então, esse ponto aqui de encontro das três medianas seria 2 terços e 3, tudo bem? Pode acontecer também de te pedir o comprimento, o tamanho de alguma mediana. Por exemplo, aqui, o que seria mediana AM? Isso a gente já sabe fazer, por quê? O ponto M é ponto médio de B e C. Então, eu já consigo calcular o que é o x de M, o que é o y de M. Aí eu calculo, eu somo o x de B e o x de C e divido por 2, não é isso? Eu faço a mesma coisa para os y, tá bom? Aí eu vou ter o ponto M. Como eu quero o tamanho da mediana AM, eu faço o que então? A distância entre o ponto A e o ponto M. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? Nós já vimos também. Você calcula o x de M menos o x de A ao quadrado, mais o y de M menos o y de A ao quadrado, e tira a raiz quadrada no final, tá bom? Isso aqui é a distância entre dois pontos que a gente viu alguns minutos atrás aí, ó. Então vai ficar assim, ó, x de M menos x de A ao quadrado, mais y de M menos y de A ao quadrado. Ou seja, qualquer mediana que eu pedir para calcular, que o comprimento é só fazer essa ideia. Calculo o ponto médio do lado oposto, depois uso a distância entre dois pontos, que vai ser, por exemplo, a mediana BN seria o quê? Eu usaria o ponto médio aqui entre A e C, tá bom? Que aí o ponto médio aqui seria do segmento AC, do lado AC, né? Calcularia o ponto médio, x de A mais x de C sobre 2, y de A mais y de C sobre 2. Depois que eu tivesse o ponto N, o que eu ia fazer? A distância do ponto N ao ponto B. Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? É só você calcular usando essa formulazinha aqui, ó, tá bom? Distância entre dois pontos que a gente viu alguns minutinhos atrás aí também. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem gostado, depois eu faço mais vídeos para vocês. Ainda tem mais conteúdo para a gente ver ainda, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que o conteúdo é bem fácil, é só você não entendeu, ficou com alguma dúvida, pode me perguntar depois em sala, ou rever os vídeos até você realmente conseguir acompanhar e fazer todas as atividades aí para a gente poder ter uma aula mais tranquila, tá bom? Obrigado e valeu, até a próxima.